todo o Mediterrâneo, o império que um dia representou uma ameaça à própria Europa começou a murchar. Ele começou a declinar, até que finalmente veio a desaparecer. Isto é o que acontece conosco quando ficamos autossuficientes demais, quando não somos nem quentes nem frios. Aquilo que mais valorizamos acaba escapando pelos dedos. A fé e os valores que deram a nossas vidas rumo podem começar a desaparecer. Existe perigo na gaiola dourada. Existe perigo em chegar a pensar que não precisamos de nada. Podemos acabar pobres, cegos e nus, porque nossa vida espiritual se enfraqueceu. E nem percebemos. Este foi o problema que o grande médico diagnosticou em sua carta à igreja, em Laodiceia. Esta é uma carta especialmente importante porque Laodiceia, a sétima igreja, representa a igreja de hoje. Esta carta faz parte da descrição que Deus fez de seu povo ao longo da história. A palavra Laodiceia significa um povo julgado. Esta igreja é a igreja que existirá antes da vinda de Jesus. É a igreja que existirá no tempo do julgamento. Infelizmente, os laodiceanos são mornos ou autossuficientes, indiferentes. Vivendo no mais emocionante período da história do mundo, eles deixam de captar a urgência do momento. Eles deixam de entender o significado da ocasião. A última igreja de Cristo, Laodiceia, encontra-se a um passo da eternidade. E, no entanto, adormece confortavelmente em sua morna complacência. Ela vive nos últimos dias da história, mas não consegue reconhecer a importância do tempo em que está vivendo. Cristo está batendo na porta do coração de Laodiceia. Ele faz um apelo para que ela acorde, para que ela entregue a sua vida a Ele, para que aproveite a oportunidade do momento, para que proclame a palavra do Senhor e prepare o mundo para a sua breve volta. Então, qual é o remédio recomendado para curar os males de Laodiceia? O que nós podemos fazer em relação à mornidão em nossas próprias vidas cristãs? Será que podemos reverter esse lento e constante declínio? Sim, o grande médico oferece um remédio. O que ele nos diz, surpreendentemente, é para sairmos e comprarmos 3 coisas. Ir às compras não é a primeira coisa que vem à mente quando pensamos em remédios espirituais. Ainda que seja comum irmos ao shopping para curar a tristeza. Mas o grande médico tem em mente um tipo de compra muito especial, uma ida às compras especialmente planejada para aqueles que pensam que não precisam de nada. Este trigo dourado está quase pronto para a colheita, aqui nos campos de Laodiceia. Isto me lembra do julgamento final e da colheita a ser feita por Cristo. Faz-me lembrar também de uma prescrição que o próprio Jesus Cristo deu no capítulo 3 do livro do Apocalipse, no verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejam. Esta é a prescrição para aqueles que são pobres, cegos e nus e não sabem. Esta prescrição é para os mornos. Ela nos mostra uma saída para a letargia espiritual. Ela nos mostra como almas adormecidas podem ser reavivadas. Portanto, esses itens que Jesus pede que compremos devem ser, de fato, remédios poderosos. Eles devem ser potentes. Vejamos exatamente o que o grande médico quis dizer com esse ouro, essas vestiduras brancas e esse colírio. Jesus diz em primeiro lugar, compres de mim ouro refinado pelo fogo. O que isso significa? Bom, encontramos uma frase muito parecida em outra parte do Novo Testamento. Veja em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 7. O apóstolo ora pelos crentes, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro compara a fé sendo provada ao ouro sendo refinado no fogo. E ele acrescenta que a fé é muito mais valiosa do que o ouro porque ela não perece. Pedro está dizendo que a fé é uma qualidade inestimável que merece ser desenvolvida. Ela deve ser refinada. E é isso que Jesus está conclamando os autossuficientes comprarem. Invista na fé. Invista na confiança. Quando nos sentimos muito confortáveis e só pensamos em nós mesmos, quando vivemos cercados por confortos materiais, é fácil começar a pensar na fé como algo muito intangível. Ao termos muitas coisas tangíveis, coisas que consideramos como prosperidade, bênçãos materiais, podemos achar que não precisamos tanto assim de fé. Deixamos de transpor
As coisas humanas em busca do divino, de transpor as fronteiras da segurança, de nos arriscar, deixamos de orar, de estudar a Bíblia, de lutar por Deus, de aprofundar nossos valores espirituais. Mas Jesus está dizendo, acorde, você está desesperadamente pobre, sem fé. Ela não é etérea. A fé é tão sólida quanto o ouro. É tão tangível quanto os tesouros que as pessoas disputam no grande bazar de Istambul. Ela é mais valiosa do que qualquer tesouro de ouro que possamos comprar e colocar em nossas casas. Podemos passar a vida toda em busca de vários tipos de bugigangas brilhantes, mas as coisas mais importantes da vida escorregarão por nossos dedos, a menos que a gente invista na fé, em estabelecer uma firme conexão com Deus. Essa joia é muito linda. Como sair da letargia espiritual? Primeiro, dê um passo em direção da fé. Transponha as fronteiras do seu conformismo. Assuma um novo desafio em nome de Jesus. Agora vamos ver a segunda coisa que o grande médico prescreve. Vestiduras brancas. Precisamos vestir nossa nudez com vestiduras brancas. O que isso significa? Esta mesma imagem aparece em Apocalipse capítulo 7. João descreve uma cena gloriosa no céu. Um grande grupo de indivíduos redimidos estão animados, louvando a Deus. E João vê que todos eles estão vestidos de vestiduras brancas. Alguém explica em Apocalipse capítulo 7 e versículo 14. Estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. No Novo Testamento, as vestiduras brancas são um símbolo da justiça, de aceitação diante de Deus. Essas vestiduras ficaram brancas pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Em outras palavras, os seres humanos pecadores são declarados justos quando aceitam o que Jesus fez na cruz por eles, quando aceitam sua vida perfeita, derramada por eles, como uma expiação pelo pecado. É assim que somos justificados perante um Deus santo. É assim que somos declarados justos perante um Deus santo. Então o que Jesus está dizendo aos autossuficientes é para comprarem esta vestidura branca para cobrir sua nudez. Os mornos esqueceram-se da gloriosa boa nova. Eles tinham se esquecido do quanto eles precisam de um Salvador. Eles tinham se esquecido do preço para resgatar-nos da tragédia do pecado. Nós perdemos o vigor na vida espiritual. Nos tornamos mornos quando nos esquecemos de como fomos justificados diante de Deus. Isto começa a parecer abstrato e distante. Mas o que Jesus nos diz é que este evangelho é tão básico quanto o vestuário, tão básico quanto a camisa que usamos. Estamos nus e precisamos ser cobertos. A vestidura branca que Jesus nos oferece, sua justiça, é essencial para a nossa segurança. Como sair da letargia espiritual? Valorize esta graça tão cara. Não considere algo comum. Perceba o quanto você necessita da graça que vem através da cruz. Agora vamos examinar mais uma coisa que o grande médico prescreve. Ele conclama os autossuficientes a adquirirem também um colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. A que ele está se referindo? No Novo Testamento é o Espírito Santo que costuma ser indicado como aquele que abre os olhos do homem, que nos ajuda a entender. O próprio Jesus fez esta promessa aos seus seguidores em João capítulo 16 e versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É o Espírito que ilumina, é o Espírito que convence. Jesus está dizendo aos autossuficientes: vocês precisam do Espírito Santo, precisam ser iluminados pelo Espírito Santo. Acham que enxergam, mas na verdade são cegos. É fácil deixarmos de enxergar quando estamos confortáveis. É fácil dizermos a nós mesmos pequenas mentiras e sairmos impunes. E quando achamos que não precisamos de nada, é fácil pensar no Espírito Santo como um acessório. O que Jesus está dizendo é que o Espírito Santo é tão necessário quanto enxergar. Ele faz parte do remédio essencial para nossas almas. Mais importante que qualquer unguento que possamos encontrar em uma loja exótica. Mais importante do que qualquer remédio que nos prometa uma visão perfeita. O Espírito Santo é aquele que pode nos fazer enxergar dentro de nossos corações. Esta é a prescrição do grande médico. Uma prescrição para a letargia espiritual. Temos que perceber que a fé é tão sólida quanto o ouro. Nós temos que valorizar o fato de que o ato salvador de Cristo é tão básico quanto o vestuário. Precisamos saber que o Espírito Santo é tão necessário quanto a visão. Estas mercadorias vão nos despertar e revigorar nossa alma.
Os remédios de Cristo são mais poderosos do que qualquer coisa que o povo da Ásia Menor encontrava quando vinha até Hierópolis. É mais potente do que qualquer componente dessas águas minerais. O remédio de Cristo penetra profundamente em nosso ser. E tem mais um fato maravilhoso que você precisa saber sobre a prescrição de Cristo. Encontramos o remédio de Jesus aqui entre as ruínas de Laodiceia. Ouça a parte final de sua mensagem à igreja em Laodiceia, encontrada em Apocalipse capítulo 3 e verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Estas são boas novas realmente. Este médico atende a domicílio. Ele não apenas anuncia a sua grande prescrição, ele a leva até nós. Ele está à nossa porta. Ele está batendo. Podemos dizer que este médico está trazendo um completo spa de saúde à nossa porta. Ele traz as mercadorias que vão nos curar. Ele traz o ouro, as vestiduras brancas e o colírio até a nossa porta. Não será hora de você abrir-lhe a porta? Não será hora de sentar e conversar com Jesus? Não será hora de fazer um jantar entre amigos com ele? De passar tempo com ele? Você tem investido a sua vida em tantas outras coisas. Que tal investir no relacionamento mais importante? No relacionamento capaz de revigorar a sua alma adormecida? Cristo está esperando. Cristo está batendo. Do mesmo modo que a água da chuva regou as colinas de Laodiceia hoje. Jesus quer regar as nossas próprias almas. Basta só que aceitemos. Neste momento, enquanto Jesus está à porta do seu coração batendo, cabe a você convidá-lo a entrar. Quer fazer isso? Quer fazer este acordo com ele? Quer permitir que ele lhe traga vida espiritual que lá no fundo você está desejando? Por que não fazer isso agora mesmo enquanto oramos? Querido Pai, recorremos a Ti porque uma letargia espiritual se abateu sobre nós, porque perdemos aquele fervor que costumávamos ter. Chegamos a Ti reconhecendo a nossa necessidade. Precisamos do Teu ouro para a nossa pobreza. Precisamos da Tua vestidura branca para a nossa nudez. Precisamos do Teu colírio para a nossa cegueira. Neste momento abrimos a porta do nosso coração a Ti, Senhor. Por favor, entre. Por favor, sinta-se à vontade. Sinta-se o nosso Salvador. Entre em nosso coração, mude a nossa vida, transforme tudo o que precisa ser mudado em nós. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém.